Excelência, Senhor Presidente da República, Excelentíssima Senhora Primeira-Dama, Débora Carvalho, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro e Digníssima Senhora Odete Carvalho, venerandos Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Digníssima Senhora Adélia Pires, antiga Primeira-Dama, Excelências, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados Nacionais, Senhores Antigos Presidentes da Assembleia Nacional aqui presentes, Dr. Aristides Raimundo Lima, Dr. Basílio Monso Ramos, Engenheiro Jorge Santos e Dr. Austelino Correia Tavares, Senhor Antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Carlos Veiga, Senhoras e Senhores ex-deputados à Assembleia Nacional, Senhor Presidente interino do MPD, Dr. Eurico Monteiro, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Presidente do Conselho de Magistratura Judicial, Senhor Provedor de Justiça, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, Digníssima Senhora, Senhores Presidentes de Câmaras e Assembleias Municipais aqui presentes, Eminência Reverendíssima Dom Orlindo Furtado, Cardeal e Bispo Emérito da Diocese de Santiago, Reverendo Gastão Correia, Superintendente do Distrito Sul da Igreja do Nazareno de Cabo Verde, Senhor Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Senhoras e Senhores Membros do Conselho da República, Senhoras e Senhores Embaixadores, representantes do Corpo Diplomático e organismos internacionais, Senhores Cônsules Honorários aqui presentes, Senhor Governador do Banco de Cabo Verde, Senhores Chefes das Casas Civil, Militar e Militar do Presidente da República, Senhores Diretor Nacional da Polícia Nacional e da Polícia Judiciária, Senhora Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Senhor Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Senhora Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Senhor Secretário-Geral do MPD, Senhoras e Senhores Presidentes dos Partidos Políticos sem assento parlamentar, combatentes da liberdade da pátria, protagonistas deste dia, Senhores Bastonários das Ordens aqui presentes, Senhor Presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, Senhoras e Senhores Presidentes dos Institutos Públicos e dos Conselhos de Administração de Empresas Públicas e Privadas aqui presentes, Senhores Representantes das Confissões Religiosas, das Organizações da Sociedade Civil, da Comunicação Social, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começa esta alocução no 51º aniversário da independência de Cabo Verde, partilhando uma informação que seguramente nos trará muita alegria a todos. É do conhecimento público que a nossa Seleção Nacional de Futebol, os Tubarões Azuis, chegaram ao país hoje às 9 horas. A nossa pretensão, enquanto magna Casa Parlamentar, Casa do Povo, poder recebê-los aqui hoje. Assim, na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional e fazendo uso da prerrogativa que me cabe ao abrigo do artigo 11º do Regimento, manifestei a minha pretensão de fazer a suspensão por algum tempo da sessão solene para recebermos os Tubarões Azuis aqui no Parlamento. Entretanto, considerando que o percurso ainda está a ser feito, atendendo ao facto de que o povo está com os Tubarões Azuis nas ruas a comemorar, acreditamos que eles poderão chegar cá, já no final da sessão plenária, para todos juntos podermos recepcioná-los. E esta informação que eu gostaria de poder partilhar com os meus colegas deputados, com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Primeiro-Ministro e com todos quantos estão cá conosco nesta sessão. Ilustres convidados, neste momento culminante da nossa história, erguemo-nos para celebrar 51 anos da nossa independência nacional e do nosso sonho coletivo de construção de uma nação que se sustentou na resistência, se inspirou na coragem e se afirmou pela perseverança de um povo que bem de medo para cumpra coragem. Neste espírito de celebração,
Saúde a todos e a todas, e agradeço com muito apreço e profunda gratidão a vossa presença na Assembleia Nacional, que é a Casa das Leis e a Casa do Povo. Este 51º aniversário da nossa independência nacional é comemorado hoje num dia que se tornou mais especial ainda por ser o dia em que os Tubarões Azuis regressam a casa, Cabo Verde, depois da sua campanha histórica e heroica no Mundial de 2026. E também por isso, esta celebração se faz sob o signo da dignidade. A dignidade de um povo que demonstrou ao mundo que o país que em 1975 foi considerado inviável transformou-se numa referência em África. A dignidade de uma nação que provou ao universo que, afinal, a sua pequenez de tamanho nunca foi limite para a sua ambição enquanto povo. A dignidade de homens e mulheres que fizeram da resistência, da coragem, da garra e da determinação a sua principal ferramenta para vencer as intempéries com as quais sempre foram obrigados a viver. E nessa dignidade, uma palavra de louvor deve ser dirigida aos nossos bravos rapazes, os Tubarões Azuis, que levaram com distinção o nome de Cabo Verde aos 4 cantos do mundo, demonstrando com o seu futebol que, afinal, os 99% de fé são capazes de vencer o 1% de chance que no início da Copa nos atribuíram. Por isso, e hoje, permitam-me homenagear, como sempre e por um lado, os combatentes da liberdade da pátria, homens e mulheres que lutaram de diversas formas, muitas vezes até anónima, pois que a eles devemos o facto de estarmos aqui hoje, num país independente e que escolheu lutar pelo seu direito de decidir o seu próprio destino há 51 anos atrás. Por outro lado, e de igual modo, homenageio hoje os combatentes do nosso tempo, os nossos Tubarões Azuis. De facto, aos nossos Tubarões Azuis, neste 51º aniversário da Independência Nacional, é devida uma merecida, sincera e singela homenagem. E assim é, porque eles conquistaram por mérito próprio esse reconhecimento enquanto combatentes deste tempo. Combateram um bom combate, fazendo de cada corrida, de cada desarme, de cada passe, de cada golo e de cada lágrima a sua arma para provar ao mundo que Cabo Verde também tem o direito de competir, a coragem de sonhar e o poder de vencer. Hoje, os Tubarões Azuis não representam apenas Cabo Verde. Representam milhões de africanos que durante décadas sonharam ver uma seleção do nosso continente jogar sem medo, olhos nos olhos e de igual para igual. O seu feito ultrapassou fronteiras, atravessou mares e conquistou o céu, transformando-se, sem dúvidas, no maior símbolo de orgulho do continente africano neste momento. Por essa razão, é nosso entendimento que o Parlamento cabo-verdiano, como casa do povo, e onde o povo está representado, deve reconhecer esse feito histórico da nossa seleção nacional de futebol da forma mais honrosa que os limites das leis, das práticas e da tradição o permitirem. Ainda, e também porque esta é a casa do povo, permitam-me nesta data render um singelo mas autêntico reconhecimento a este povo lutador, o povo cabo-verdiano, porquanto o verdadeiro protagonista da independência nacional, e dizia eu, o povo cabo-verdiano de todas as gerações. A geração que assumiu a luta pela independência nacional, a geração que assumiu a abertura ao multipartidarismo e a geração que no século XXI assumiu e assume os desafios que Cabo Verde enfrenta para promover a elevação da nossa ambição e tentar construir na nossa terra, a terra com que todos nós sonhamos. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, senhores membros do Governo, caros colegas, deputados, ilustres convidados, este é de veras um momento especial. E como tal, é nosso dever honrar toda a luta que nos antecedeu, todas as conquistas que, entretanto, foram alcançadas e, com humildade, reconhecer que cada geração deve pensar com sua própria cabeça e assumir as lutas que o país precisa no seu tempo.
interpretando em permanência os desafios emergentes e as expectativas do povo para poder responder com prontidão, de forma concreta e com patriotismo. Excelências, o nosso sistema parlamentar e a nossa vida política em geral estão inseridos num ambiente de onde recebem influências que muitas vezes podem conduzir a excessos dos seus constituintes. Neste sentido, cabe-nos a responsabilidade de buscar medidas que atenuem as tensões para que a Assembleia Nacional seja respeitada como centro nevrálgico da vida democrática do país. Para isso, devemos ter em atenção as relações recíprocas a desenvolver com a sociedade, bem como entre as estruturas sociais e as instituições públicas e as não estatais. Não podemos ignorar que o nosso Parlamento é de existência ainda curta, o que explicará em grande medida os momentos de conflitualidade entre os titulares de cargos políticos e alguma dificuldade em pôr cobro a situações que em nada abonam a imagem desta magna instituição. O sentimento público, justo ou não, é de que é preciso melhorar a correspondência entre os titulares dos cargos políticos e as expectativas dos eleitores que nos confiaram a gestão dos seus interesses enquanto cidadãos. Daí que se impõem algumas reflexões neste momento e decorridos 51 anos da nossa independência. Será que a democracia representativa responderá às necessidades de um eleitor ter um maior peso na eleição do seu candidato? Ou deveremos introduzir contributos da democracia participativa no sistema eleitoral? Como evitar o desrespeito pelas regras democráticas e um eventual descrédito da instituição? Quais serão as novas formas de intervenção dos sujeitos parlamentares que poderão potenciar a dignificação do debate político, a melhoria da imagem e os espaços do debate público? Essas reflexões se impõem, pois é evidente que temos pela frente o grande desafio e o profundo dever patriótico de promover a democracia e a cidadania para evitar o perigo de diluição do Estado de Direito e combater os perigos de crise de soberania nacional. Temos todos, em suma, que trabalhar para promover a participação política, estimular a cidadania e reforçar a democracia. E do Parlamento se espera, neste âmbito, que acolha na plenitude o protagonismo de outrora, com a assunção in totum da sua competência política e da sua competência legislativa. Para isso é evidente que deve prosseguir a reforma do Parlamento, que, não sendo uma finalidade em si, persiste na agenda de muitos parlamentos. Senhor Presidente da República, Excelência, ilustres convidados, reformar é a ação de melhorar, de corrigir e de renovar. Uma reforma, através de um novo projeto, traz inovação e melhorias na edificação. E, por vezes, é necessário reformar com coragem para se garantir resultados. O Parlamento deve fazer parte dessa vontade, de fazer mais e de fazer melhor. O Parlamento é a tradução da vontade do povo. Portanto, o Parlamento, para além de órgão de soberania, também é Cabo Verde. Por essa razão, este órgão deve, por respeito ao povo que nos elegeu a todos, poder acompanhar em ritmo acelerado e congenica as expectativas dos cabo-verdianos. Nessa linha, é preciso que todos nós, deputados nacionais, de todos nós, emane uma vontade autêntica e firme de acompanhar a evolução do tempo para nos adaptarmos às novas realidades. Como assumimos no discurso de tomada de posse, a 18 de junho, constitui nosso firme propósito e uma prioridade da mesa criar todas as condições para prosseguir e acelerar a reforma do Parlamento na perspectiva de, por um lado, reforçarmos os valores da integridade, da transparência e da confiança e, por outro lado, garantirmos que a expressão Casa do Povo alcance a profundidade merecida e seja sentida por cada cidadão cabo-verdiano. Por isso, é nossa pretensão
que durante esta 11ª legislatura o Parlamento volta a assumir o seu papel ativo naquilo que seja a sua competência. Legislar com mais eficácia e por iniciativa própria, fiscalizar com mais justiça, acompanhar com mais prontidão e solucionar com mais incisão. Para alcançar esse desiderato, revela-se mister concluir iniciativas importantes, que, não sendo um fim, constituem um meio necessário para impactar diretamente na dinâmica produtiva da Casa Parlamentar, como um novo regimento, uma nova orgânica e o Estatuto do Funcionário Parlamentar. Essas iniciativas, que devem integrar a reforma do Parlamento, constituem um instrumento privilegiado para otimizar o trabalho parlamentar, visando-se alcançar o objetivo maior, que é produzir mais e produzir melhor. Há que promover, do nosso ponto de vista, uma mudança de perspectiva na forma de atuar. O Parlamento deve passar a assumir na plenitude a sua competência legislativa e a promover iniciativas por direito próprio, não se limitando a apreciar e a aprovar propostas do Governo, porque existem matérias em que o Parlamento pode e deve ter iniciativa. E o país precisa que cada poder assuma na íntegra a sua missão. Aliás, é a própria Constituição da República a consagrar que as leis podem ser da iniciativa dos deputados ou dos grupos parlamentares, sob a forma de projetos de lei, e ainda que em sede parlamentar as propostas de referendo podem ser de iniciativa dos deputados ou dos grupos parlamentares. Por outro lado, a modernização deve atingir o Parlamento a um ritmo mais acelerado para se construir um novo nível de relacionamento com a sociedade em geral. E isso deve incluir a transmissão das sessões parlamentares em sinal aberto, através do sistema de televisão digital terrestre e a criação de um canal de rádio virtual do Parlamento para a transmissão das sessões parlamentares via internet, acessível a todos, a qualquer hora, em qualquer ilha e na nossa imensa diáspora. Mas tão importante como ser transparente no seu trabalho, o Parlamento tem o dever de também ser mais eficiente nos seus resultados. E neste quesito, as expectativas são elevadas para esta 11ª legislatura. E disso devemos estar todos conscientes, pois independentemente de tudo, e acima de tudo, somos servidores públicos. Nós servimos os cabo-verdianos e estamos sujeitos a todo momento à sua avaliação. Por isso, e neste início de legislatura, o primeiro passo deverá ser ouvir. É preciso ouvir o que pensam os cabo-verdianos da magna Casa Parlamentar, para termos um ponto de partida sobre o caminho que é necessário trilhar para estarmos à altura das suas expectativas. Minhas senhoras e meus senhores, no nosso discurso de tomada de posse, asseveramos, e aqui reiteramos, que a Assembleia Nacional deve também ser um espaço de construção de consensos nacionais em torno de grandes causas do país e pelo país. Deve ser o espaço de conciliação dos interesses nacionais, de superação de divisões e de construção de soluções comuns. A assunção prática deste princípio deve começar inequívoca e primordialmente pelo cumprimento dos preceitos constitucionais, nomeadamente em matérias que exigem a maioria qualificada de 2/3 para a sua aprovação, como é o caso paradigmático da eleição dos órgãos externos ao Parlamento. E dessa nossa capacidade de construir pontes, de transpor barreiras e de vencer as diferenças, dependerá muito a avaliação que a sociedade faz de todos os sujeitos parlamentares e da sua capacidade de colocar em primeiro lugar os supremos interesses do país. Assim, e considerando as novas páginas escritas nos últimos tempos nesta Casa Parlamentar e no país, acreditamos firmemente que novas outras páginas conhecerão, no futuro próximo, a luz do dia, para que este Parlamento consiga, de forma madura e responsável, chegar aos consensos necessários para a renovação dos órgãos externos à Assembleia Nacional. Em acontecendo, como esperamos e desejamos, este seria inequivocamente um sinal extremamente positivo que esta Casa Magna estaria a dar em reconhecimento da confiança popular depositada nos deputados eleitos para esta legislatura
e para a mudança de percepção que neste momento parece existir na sociedade cabo-verdiana em relação ao trabalho parlamentar e à prestação individual de cada um dos deputados, independentemente de ser justa ou não essa percepção. Excelências, caros convidados, todos devemos estar conscientes da transformação em curso no mundo e com a alma assolada de incertezas em decorrência dos conflitos armados e das tensões geopolíticas que têm marcado a atualidade, a par da nossa preocupação com o envelhecimento da população, com as alterações climáticas e ameaças ecológicas, com as pressões migratórias sem precedentes e ainda com a nova revolução industrial e tecnológica. É que nenhum país, mormente um pequeno estado insular como o nosso, pode ignorar essas mudanças e tampouco a existência de um mundo multipolar caracterizado pela ascensão de novas potências. Em Cabo Verde, vivemos um momento particular da vida nacional, em consequência de uma conjuntura económica internacional com sinais preocupantes. Fazendo parte deste mundo global, Cabo Verde não está imune à complexificação das novas dinâmicas políticas, económicas e sociais, com as suas novas demandas por respostas, exigindo dos políticos e dos governos capacidade inovadora e criativa na forma de fazer política. É, pois, inquestionável que a nível interno Cabo Verde enfrenta desafios, alguns dos quais estruturais e outros pela necessidade de uma definição clara de prioridades, a par de políticas públicas eficazes para garantir distribuição equitativa do crescimento económico e que possam, consequentemente e de forma real, impactar na vida dos cabo-verdianos. É também indesmentível que Cabo Verde precisa, com urgência, de profundas reformas, que o apetrechem com instituições públicas apropriadas à sua dimensão física, económica e social, bem como à sua realidade sociopolítica e sociocultural. E neste contexto não se pode ignorar a mudança que a nível demográfico vem ocorrendo. Com efeito, e para assumirmos compromissos com responsabilidade e ética e que sejam execuíveis, temos de ter em conta os dividendos demográficos. Daí sermos chamados todos a construir novos modelos de desenvolvimento económico que tragam consigo novos atributos competitivos e novas vantagens comparativas na perspectiva de criação de riqueza nacional e promoção de uma justa e equilibrada distribuição de recursos gerados em termos de emprego condigno, de salários justos, de um bom sistema educativo, de um serviço de saúde com capacidade de resposta, de habitação condigna para todos e do acesso a bens essenciais, sobretudo para quem mais precisa. A este propósito, Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, assumiu, e bem, a meu ver, no seu discurso de tomada de posse, o seguinte: o projeto de governação que hoje iniciamos assenta numa convicção simples, mas poderosa. Nenhum cabo-verdiano deve ficar para trás. É esta visão, continuo a citar, que dá sentido ao nosso compromisso de construir um Cabo Verde para todos. Todos devemos estar, por isso, predispostos a trabalhar arduamente e de sol a sol para que este país, o nosso país, esteja apto a enfrentar os desafios de um novo tempo que potencie um crescimento sustentável, que gere mais e melhores empregos e que garanta mais prosperidade para todos. Neste âmbito, enquanto Presidente do Parlamento, assumo que o Parlamento não pode ser visto como um fim em si mesmo. O Parlamento deve ser um instrumento privilegiado, através do qual traduzimos as necessidades reais do povo em leis justas, em políticas públicas eficazes e em decisões que impactem positivamente na vida de cada cabo-verdiano, seja na luta contra o desemprego, seja na melhoria da qualidade da educação e da saúde, seja na proteção do ambiente, seja na promoção da igualdade do género, seja no combate às assimetrias regionais ou no fortalecimento da economia real. Estamos, pois, hoje, mais uma vez, confrontados com o desafio de refundar a nossa gênese evolutiva arraigada no pensamento pragmático de Amílcar Cabral, para sabermos interpretar a conjuntura atual
e antever os desafios futuros de uma luta incessante pela afirmação do nosso Estado independente, fazendo do nosso Cabo Verde um país forte e determinado na permanente construção do bem-estar económico e social das nossas populações. De facto, hoje, permitam-me relembrar aquela música. Meu irmão, já nós é livre e independente. 5 de julho é caminho aberto para a cidade. Hoje, ainda mais, com o feito histórico dos Tubarões Azuis. A todos, um feliz e abençoado 51º aniversário da Independência Nacional e um bem-aja a Cabo Verde. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, tenho assumido a honra de convidar para fazer uso da palavra Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Dr. José Maria Neves. Excelências,